A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Quero convidar você a ficar em pé mais um pouquinho, por gentileza. E em seguida, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas o verso de número 50, para a gente ganhar tempo. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: Não temas, crê somente e ela será salva. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai bendito, Pai querido, nós suplicamos ao Senhor que abra o nosso coração, Pai, o nosso entendimento e fale profundamente a cada um dos seus filhos aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado através da nossa vida. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, amados irmãos. Queridos, nessa manhã eu escolhi para conversarmos sobre algo que é muito presente na vida daqueles que servem a Deus: determinação. Você pode também compreender, de acordo com como traz a definição, o mini dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno: persistência, perseverança, e na sua conclusão final, como definição, teimosia, tá certo? Olhando para a história relatada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos aqui lições valiosas a respeito desse momento, o qual Jesus entra em cena para mudar o quadro, para mudar a realidade presente na vida de uma família. É bem verdade que é costumeiro em vermos algo de tal natureza acontecendo em um relacionamento entre mãe e filho. E é isso que me chama bastante a atenção, porque aqui o Evangelho de Lucas, o qual nós acabamos de ler, faz uma descrição a respeito de um relacionamento entre pai e filha. E quem é pai de menina sabe muito bem do que eu estou falando. O vínculo, o amor existente, às vezes é algo muito além do que geralmente se é por um menino. Não sei se às vezes pela ideia do pai de preservar, de proteger, às vezes até de forma excessiva. Mas os irmãos que são pai de meninas sabem do que eu estou falando. Esse vínculo é algo maravilhoso. E na história de Jairo nós percebemos lições valiosas a respeito da determinação presente na vida desse pai. O texto sagrado nos fala que aquela menina de 12 anos de idade, o qual a Bíblia não descreve o nome dela, ela foi acometida de uma enfermidade, creio eu, a Bíblia também não faz menção sobre qual enfermidade aquela criança tinha. De fato, a enfermidade veio fazer com que aquela criança viesse a óbito. Olhando para essa situação, eu quero destacar a primeira lição sobre determinação nessa manhã. É preciso avançarmos como Jairo avançou. É preciso transpor as barreiras à nossa frente. Se você puxar na memória um pouco, vai lembrar que Jairo, ele era um príncipe dos judeus. A ideia príncipe dos judeus, na sua interpretação, quer dizer dirigente de uma sinagoga. Ele era um representante religioso do judaísmo, da religião ali dos judeus naquele contexto. E Jairo, diz o texto, e por ir até Jesus, a gente percebe que ele está rompendo, ele está transpondo as barreiras que estão à sua frente. Imagine só um líder religioso do judaísmo.
aqueles os quais faziam frente ao ministério de Jesus, aqueles os quais simplesmente, vez por outra, são encontrados perseguindo o Senhor Jesus. Jairo, um representante da comunidade religiosa judaica local, ele se depara com uma realidade: a sua filhinha está doente, quase vindo a óbito. E é justamente por ter um amor imenso pela sua filha que ele consegue transpor as barreiras à sua frente. Ele consegue avançar, mesmo sabendo que ir até Jesus poderia representar a ele algo perigoso. Porque simplesmente o texto diz que ele se dobra, ele se prostra diante do Senhor Jesus. E tal atitude faz com que todos aqueles que professavam a fé judaica observem a Jairo e fiquem perplexos. Por que esse homem está indo até Jesus? Por que esse homem toma tal atitude em se prostrar diante de Jesus? E eu e você, amado irmão, bem sabemos que quando nós prostramos a nossa vida aos pés de Jesus, quando nós estamos de joelhos diante do Mestre, aí sim é que nós estamos crescendo. Porque nós estamos transpondo as barreiras que estão à nossa frente, e muitas são elas. Amados irmãos, é fato que Jairo amava a sua filha e ele vai até o Mestre. Tiago, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia Sagrada diz que a perseverança ou a determinação, ela deve ser revestida por uma ação completa. Jairo foi um homem perseverante, um homem determinado, que poderia ter sido visto como um traidor do seu povo, da sua religião, da sua comunidade local, da sinagoga local de cultos, o qual os judeus se reuniam para conversar sobre Deus, para falar sobre a lei, para ler o rolo do profeta Isaías. Jairo se depara com tal situação. Amada igreja, quais têm sido as barreiras à sua frente para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você? Você tem se acovardado? Ou você tem simplesmente mantido o foco e por amor àquilo qual você almeja tanto alcançar, você tem continuado em frente? O segundo destaque que eu quero fazer nesse relato de Jairo, a respeito de Jairo, é que não apenas precisamos transpor as barreiras à nossa frente, mas também não podemos dar ouvidos a quem não tem a acrescentar em nossas vidas. Pessoas pessimistas. Jamais cerque-se de pessoas que tentam te puxar para baixo. Jamais cerque-se de pessoas que apresentam tais colocações as quais aqueles que foram até Jairo, dizendo a Jairo: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas de tal procedimento, que chegam para nós e dizem: olha, você não vai conseguir passar nesse concurso, você não vai conseguir passar nessa prova, olha, você não vai conseguir conquistar essa vaga de trabalho, olha, você não pode, você é fraco, você não vai conseguir. Conta-se uma história de que uma formiguinha, certa feita, ela tomou uma atitude maravilhosa. Diversas eram as formiguinhas ao redor de uma garrafa, e no gargalo daquela garrafa havia um grãozinho de açúcar. E as formigas ali presentes, elas tentavam subir naquela garrafa para alcançar o topo, o gargalo, e ali poder pegar aquele grãozinho de açúcar. Todas tentavam, mas não conseguiam chegar até o topo. E de repente surge uma formiguinha lá de trás e ela vai subindo pela garrafa disparadamente. E nessa trajetória até chegar ao gargalo, as palavras são essas, direcionadas àquela formiguinha: desce daí, você não vai conseguir, a gente já tentou. Você não é melhor do que nós. Desce daí, você não vai conseguir. E aquela formiguinha conseguiu alcançar o topo, o gargalo. E ao descer com aquele grãozinho de açúcar, uma outra formiguinha, que conhecia aquela que subiu, ela diz para as outras: por que vocês estão gritando com ela? Ela não vai ouvir vocês, porque ela é surda. O que isso me ensina?
Me ensina muito, porque eu e você, em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos tomar atitudes como a da formiguinha. Em não dar crédito, em não dar ouvidos às pessoas que querem nos puxar para baixo. Pessoas pessimistas, que vão dizendo sempre que não vai dar certo. Assim como esses que diziam a Jairo, olha, não incomodes mais o mestre. Mas o amor que havia presente no coração daquele pai, também revestido de uma esperança, de uma certeza, de uma convicção, como descreve o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso 18, diz o texto que Jairo, ele sabia que Jesus poderia reverter essa situação, impôs-lhe as mãos e ela viverá. É essa a ideia do texto. Jairo, ele sabia que Jesus tinha a solução para resolver aquele problema. Amada igreja, quantas vezes nós não temos dado crédito a pessoas que simplesmente são pessimistas? Quantas vezes eu e você não temos cedido a esse tipo de linguagem que vem contra a nossa pessoa? Jairo, ele nos mostra que é preciso continuar avançando. E eu olho para o texto e fico refletindo, porque há um momento de parada ali e surge a história de uma mulher que já havia 12 anos que sofria com uma hemorragia, a mulher do fluxo de sangue. E eu faço esse paralelo sempre olhando para esse texto, percebendo que os anos de sofrimento daquela mulher, eles eram simplesmente iguais aos anos de vida daquela criança, da filha de Jairo. Então eu fico a pensar, vislumbrando nesse momento, quando leio o texto sagrado, Jairo observando aquela mulher sendo curada, o fluxo de sangue sendo estancado, aquela mulher sendo reinserida dentro do contexto da sociedade. E eu percebo ali dentro desse texto, vislumbrando, como disse, Jairo olhando para aquela cena e tendo o seu coração revestido de esperança. Poxa vida, Ele pode. Ele que trouxe solução para o problema dessa mulher, Ele pode. Ele pode mudar a minha situação. Ele pode entrar com providência para com a minha filha. Queridos irmãos, em terceiro e último lugar, como destaque para a nossa reflexão nessa manhã, não apenas é preciso transpormos as barreiras à nossa frente, não apenas em diversos momentos é preciso não darmos ouvidos a quem não tem a acrescentar, ou seja, pessoas pessimistas. Mas também é preciso sabermos manifestar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz que as palavras de Jesus a Jairo foram essas: crê somente. Eu não sei qual tem sido a situação que tem trazido angústia ao teu coração. Mas uma coisa eu sei, que Jesus ele diz a nós que precisamos crer somente. Que precisamos compreender que Ele está no controle da situação. Que assim como Ele diz lá em João capítulo 11, Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem como trazer um desfecho positivo para a minha e para a sua situação. É preciso direcionarmos a fé, amado irmão, para aquele que pode resolver a nossa situação. Jairo teve sua fé desafiada e a oportunidade de ter sua amada filha novamente em seus braços. Aquele pai que mostra um amor que geralmente, como falei, é visto em mães. Aquele pai, ele avança transpondo as barreiras à sua frente para poder chegar até os pés de Jesus, porque ele cria que Jesus podia resolver a situação. E mesmo quando as pessoas chegam tentando minar a sua fé, dizendo para ele desistir, ele continua avançando. Ele continua indo em direção àquilo que Deus tinha para ele. E são essas pessoas, amado irmão, que nós precisamos imitar. São essas pessoas que nós precisamos observar, que foram desafiadas a manifestar a sua fé em situações totalmente contrárias.
que nós possamos olhar com muita calma, com muito zelo, para aquilo que Deus ele tem como desfecho da história. Porque se eu e você crermos, nós iremos ver a glória, de Deus. Crê somente e verás a glória de Deus. Aquela criança foi restituída aos braços, ao seio da sua família. E teve a oportunidade de crescer, acredito eu, de constituir uma família e de fazer com que o pai, Jairo, e a sua mulher continuassem sendo uma família abençoada. Amém? Quero convidar você, mesmo assentado como está, a fechar os seus olhos. Eu quero orar nesse momento, apresentando ao Senhor a sua vida. Pai de amor e eterna bondade, nós rendemos graças ao Senhor. Porque perseverança, Pai eterno, é algo que realmente existe dentro do coração daqueles que amam ao Senhor. E que cada um de nós, Pai eterno, possamos nessa manhã levar essa porção da Tua palavra no nosso coração. E que essa palavra ela continue produzindo a mudança necessária na nossa vida. Que possamos, Pai eterno, diante das barreiras à nossa frente, diante daquilo, meu Pai, que parece ser impossível, ó Deus, porque vai exigir de nós renúncia, ó Deus, às vezes de coisas, Pai amado, que nós temos como sendo algo absoluto, mas que precisam ser, Pai eterno, colocadas diante da luz do Santo Evangelho. Que possamos, Pai eterno, ó Deus, jamais dar crédito àqueles que tentam minar a nossa fé, que tentam, Pai amado, ó Deus, nos fazer desistir. E que possamos perseverar até o fim, Pai bendito, crendo que o Senhor está no controle da situação. Que o Senhor, meu Pai, vai fazer com que qualquer situação seja revertida para a glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai eterno, fortalece a nossa fé. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados irmãos. Se não há mais uma palavra por parte de nenhum membro da igreja, nós vamos para as nossas classes nesse momento.